Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Essa é a aula 1.6 e nela a gente vai discutir um pouquinho sobre a tal da função delta de Dirac, que a gente vai ver que não é bem uma função e que só faz sentido quando está dentro de uma integral. Na verdade, ela é uma distribuição. Mas vamos lá. Então, primeiramente, eu vou definir o chamado funcional de Dirac. Então, com esse objetivo, primeiro eu vou falar, eu vou considerar funções de R em R, eu estou em uma dimensão também, então eu vou considerar funções de R em R que são suaves e de decaimento rápido. Por suaves e de decaimento rápido, eu estou querendo dizer que são funções que, juntamente com todas as suas derivadas, elas decrescem mais rapidamente no infinito do que qualquer lei de potência. Tais funções eu vou chamar de funções teste, ok? E agora eu vou definir uma função, que eu vou chamar de delta índice zero, que associa a cada função teste f o seu valor em x igual a zero. Ou seja, essa função delta índice zero, ela tem no seu domínio um conjunto de funções, as funções teste, e no seu contradomínio os números reais. Então ela associa a uma certa função um número que é dado por delta índice zero de f igual a f de zero. Ou seja, é como se ela pensasse o valor da função f no x igual a zero. Uma função que transforma funções em um número usualmente é chamada funcional. Então esse é o funcional de Dirac, só que esse é o funcional de Dirac centrado em x igual a zero. Por isso que eu botei esse zerinho aqui. A gente poderia definir o funcional de Dirac centrado, por exemplo, em x igual a a. A gente denotaria por delta índice A, e ele seria definido de tal maneira que delta índice A de f seria f avaliado em x igual a a. Pois bem, o funcional de Dirac é linear. O delta índice A de f mais g é igual a delta de f mais delta de g, e delta de lambda f é lambda vezes delta de f. Isso válido para quaisquer duas funções teste, f e g, e qualquer número real lambda. Ok? Então esse foi o funcional de Dirac. Lembrando que funcional tem no seu domínio funções e no seu contradomínio, no caso aqui, os números reais. Pois bem, a gente agora vai tentar escrever esse funcional de Dirac de uma maneira conveniente. Então, para isso a gente vai, por simplicidade, vai trabalhar com funcional centrado em x igual a zero. Depois a gente pode generalizar. Mas com esse objetivo eu vou definir uma sequência de funções que eu vou chamar de funções delta índice epsilon. Esse epsilon é um parâmetro contínuo, e essas funções vão de R em R. E elas têm as seguintes características. No limite em que epsilon vai a zero, delta epsilon de x é igual a zero para qualquer x, porém diferente de zero. E quando eu integro essas funções, isso é uma família de funções. Para cada epsilon eu tenho uma função diferente. Então é uma família contínua de funções. Quando eu integro, ou seja, quando eu calculo a área, vamos dizer assim, e depois eu tomo o limite de epsilon para zero, isso que está aqui me dá 1. Então vocês já estão percebendo que essas funções dessa família que está aqui, ou dessa chamada sequência de funções, elas são funções que, à medida que o epsilon vai ficando menorzinho, ela vai ficando mais estreita. Mas para que a área seja a mesma, ela vai ficando com um pico cada vez mais elevado. Então trata-se realmente de uma sequência de funções que, à medida que o epsilon diminui, elas vão ficando mais concentradas e com picos cada vez mais acentuados. O exemplo mais simples desse tipo de sequência de funções é dado por essa definição que está aqui. Ou seja, delta epsilon de x ela é zero se x é menor do que menos epsilon sobre 2 ou x maior do que epsilon sobre 2. Então, olhem para essa figura que está aqui. Está faltando aqui o eixo, não sei por que ele sumiu. Tá? Então, a esquerda de menos epsilon sobre 2 e a direita de epsilon sobre 2, essa função é zero. E entre menos epsilon sobre 2 e mais epsilon sobre 2, ela tem um valor escolhido de tal maneira que a área dentro desse retângulo azul seja igual a 1. Então ela tem o valor 1 sobre epsilon. Então reparem, vamos ver se essas propriedades são satisfeitas por essa família de funções.
Então, estou dizendo que para qualquer x diferente de zero, sempre vai existir um epsilon pequeno o suficiente que a função vai ser zero. Vamos ver se isso é verdade. Então, peguem, por exemplo, um valor aqui assim, de x. Bom, aqui ela já é zero. Aí você fala, vou pegar um valor aqui, por exemplo. Nessa função, com esse epsilon da função que está em azul, ela não é zero. No entanto, você pode fazer com que o epsilon seja menor, por exemplo, para essa função vermelha aqui tem um epsilon menor, de tal maneira que esse ponto que está aqui, esse valor de x, nessa função vermelha aqui, ela é zero. Então, reparem que para qualquer x diferente de zero, eu sempre vou conseguir um epsilon pequeno o suficiente que vai ficar bem estreito, bem pequenininho o intervalo onde ela é diferente de zero. Então, dá para perceber que essa primeira propriedade é satisfeita por essa família de funções. E essa segunda propriedade, será que ela é satisfeita? Ora, a gente escolheu para que isso fosse verdade, né? A base é epsilon e a altura aqui é 1 sobre epsilon. Quando vocês calcularem a área, é 1 sobre epsilon vezes epsilon dá igual a 1. Quando tomarem o limite, já não depende mais de epsilon, isso aqui é satisfeito. Então, esse é o primeiro exemplo de uma sequência de funções com essas características que estão aqui. Elas vão ser chamadas de sequência de delta. Existem várias outras sequências com essas propriedades, e eu passo aqui como um exercício, provavelmente ele estará na segunda lista, em que a gente define aqui delta epsilon de x por uma gaussiana. Isso aqui é uma gaussiana. É um e elevado a menos x2 sobre epsilon 2, e tem esse 1 sobre epsilon raiz de π aqui na frente. Então, vocês reparem o seguinte, quando x igual a epsilon, você tem que esse e fica elevado a menos 1, ou seja, você cai a 1 sobre e do valor máximo ali da gaussiana. Portanto, epsilon te dá mais ou menos a largura dessa gaussiana. Quanto menor o epsilon, mais estreita é a gaussiana. No entanto, como tem esse 1 sobre epsilon aqui na frente, o pico da gaussiana é cada vez mais alto. E tudo foi escolhido de tal maneira que quando vocês integrarem essa função, ela vai dar 1 independente de epsilon, de modo que quando vocês tomarem esse limite, vai continuar dando 1. Então, por favor, façam esse exemplo como exercício, que ele já é um exemplo um pouquinho mais interessante do que essas funções quadradinhas aí, ok? Bom, agora a gente vai reescrever essas propriedades daqui, ó, que no limite de epsilon para zero, a delta epsilon de x era zero para qualquer x diferente de zero, e que essa integral dava 1, nós vamos reescrever isso de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês já perceberam que quando o epsilon vai ficando cada vez menor, essa função vai ficando cada vez mais estreita. Então, se eu agora tiver aqui dentro uma função teste como aquelas que eu estava comentando, quando você vai pegando épsilons cada vez menores, essa função vai ficando cada vez mais estreita, de modo que a contribuição para essa integral vai sendo cada vez mais das regiões próximas do zero. E quando eu tomo um epsilon tão pequeno quanto eu queira, eu posso simplesmente pegar o f e botar como f de zero e botar para fora da integral, porque a integral só contribui para intervalos muito próximos ali do zero. Então, o f pula para fora e o limite de epsilon para zero da delta epsilon de x dx era igual a 1. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu posso definir essas sequências de delta dessa forma, mas isso é equivalente a definir dessa forma, ou seja, quando eu tenho essa integral com alguma função aqui dentro, essa função aqui dessa sequência, ela pinça o valor, no caso, zero, porque eu defini dessa forma, né? Mas depois a gente pode ver como que a gente pode mudar a singularidade de lugar, quer dizer, como que eu faço para pinçar outros valores da função. E aí vocês podem perceber que essa é uma maneira de escrever aquele funcional de Dirac, ou seja, o funcional de Dirac pode ser escrito por meio dessa integral com essa delta índice epsilon, que é uma função que faz parte de uma família, desde que você tome o limite de epsilon para zero dessa família. E aí o que a gente faz, é um abuso de notação, de linguagem, é como se a gente passasse esse limite aqui para dentro e definisse uma função, que na verdade não é bem uma função, que a gente vai
tirar agora o índice epsilon, porque eu estou tomando o limite de epsilon para zero, é como se eu estivesse tomando o limite dessa sequência de funções e chamando simplesmente de delta de x. E dizendo que ela tem a propriedade de que delta de x é zero se x for diferente de zero. E quando eu integro com uma função aqui dentro, ela pinça o valor f de zero. É claro que uma função usual não poderia ter essas propriedades. Mas, repito, embora essa passagem matemática não esteja correta, esses resultados, os resultados que a gente vai obter operando dessa forma, eles podem sempre ser justificados se vocês trabalharem com sequências de delta, como o exemplo que eu dei antes, daquelas funções retangulares e tal, ou a própria sequência de gaussianas e tudo mais. Ou seja, nós vamos trabalhar com essa delta que é a chamada função delta de Dirac, ou delta de Dirac, que tem essas propriedades aqui. Então, é como se a gente estivesse agora definindo a delta de Dirac dessa forma, só que se vocês quiserem dar um pouco mais de rigor a isso, vocês devem sempre imaginar, vocês podem definir sequências de delta que têm essas propriedades e tudo que vocês quiserem demonstrar, vocês podem demonstrar usando essas propriedades. Mas a gente não vai precisar de tantos detalhes assim. A gente vai precisar basicamente dessas propriedades. A delta de x é zero para x diferente de zero, e quando você integra com uma função lá dentro, ela pinça o valor da função no x igual a zero. Muito bem. Aqui apenas um comentário para dizer que funções desse tipo, essas funções estreitas e com picos muito elevados, elas podem ser úteis para diversas coisas. Por exemplo, para descrever forças impulsivas, forças percussivas. Quando a gente tem, por exemplo, está jogando bilhar, está jogando sinuca, e tem aquelas forças de contato quando uma bolinha bate na outra, o tempo de duração da força entre as bolinhas é muito curto, porque a força só existe quando elas estão ali em contato. E embora o tempo seja muito curto, o intervalo de tempo no qual elas interagem seja muito curto, a integral da força no tempo, ela dá um valor finito. Isso que está aqui é o impulso, que dá a variação do momento linear. Aqui eu estou fazendo um exemplo em uma dimensão e eu acabei de dar um exemplo em duas dimensões, né, das bolinhas de bilhar. Mas é só para dizer que vocês podem ter forças que atuam num intervalo de tempo muito, muito pequenininho, mas se elas forem intensas o suficiente, a área, aqui nesse gráfico, dá um valor finito. E isso significa o impulso. Então, são as tais forças impulsivas. E a gente vai ver que essa ideia de delta ou de sequência de delta também vai aparecer em outras situações. Por exemplo, já adiantando um pouquinho, quando a gente pensar na densidade volumar de carga de uma distribuição, carga por volume e tal, se a gente pensar em escrever essa densidade para uma carga pontiforme, a gente vai ver que tem uma coisa estranha, porque essa densidade é zero sempre, exceto na posição da carga. E quando você integra, ela tem que dar a carga. Então, ela é bem uma coisa tipo delta, né? Que é zero sempre, exceto num ponto, mas quando você integra, dá um valor finito. Só que aqui, esse exemplo da carga também já é em mais dimensões. Bom, antes de eu falar de mais dimensões e fazer um exemplo muito, muito importante para a gente, deixa eu só comentar que a gente pode mudar a singularidade de posição, como se a gente estivesse mudando onde que aquele funcional de Dirac estava centrado. Em vez de estar centrado no zero, ele está centrado, por exemplo, em x igual a A. Então, a gente tinha definido a delta de x dessa forma. Se a gente troca o x para x menos A, em vez de eu ter a delta de x igual a zero para x diferente de zero, eu vou ter o seguinte, a delta do x menos A, ela é zero sempre, exceto em x igual a A, que é quando esse argumento zera. A singularidade aqui está quando o argumento da delta é zero. Então, dessa forma, eu desloquei a singularidade aí da delta. E quando eu integrar uma função f de x com a delta de x menos A, ela é zero sempre, exceto ali no x igual a A. Então, é como se essa função pudesse pular fora com o seu valor em A, e o que sobrevive lá é aquela propriedade de que a integral dava 1. Então, isso que está aqui é o que a gente mais vai usar, porque nem sempre a gente vai ter a delta centrada no zero. Isso vai aparecer de diversas maneiras para a gente. A gente pode ir para mais dimensões. Por exemplo, eu tenho delta de x menos x', y menos y', ou z menos e', e eu posso ter o produto das três
E quando eu integrar em dx, em dy, em dz, tudo isso que está aqui vai me dar 1. Aqui eu posso escrever isso de uma maneira compacta como delta de R menos R', mas tenho na cabeça que delta de R menos R' é, em coordenadas cartesianas, o que eu escrevi aqui do lado direito. Essa delta de x menos x', delta de y menos y' e delta de z menos z'. E as propriedades dessa delta seriam: a delta de R menos R', ela é zero sempre, exceto em R igual a R'. Ou seja, para R diferente de R', a delta de R menos R' é zero. Em R igual a R', ela é infinito, ela é singular, mas de tal forma que quando eu integro a delta de R menos R' com uma função f de R em todo o espaço, isso aqui vai me pinçar o valor de f quando R é igual a R'. Então, isso aqui me dá f de R'. Ok? A gente vai fazer vários exemplos sobre isso, mas um exemplo muito, muito importante e que vai aparecer em várias demonstrações que a gente vai fazer, em várias contas, que vai ser muito útil, é o seguinte: é mostrar que Laplaciano de 1 sobre R é uma função delta de Dirac. Na verdade, é menos 4π vezes a delta de R, onde, por definição, por Laplaciano, eu estou querendo dizer a divergência do gradiente de uma função. Div do grade de f é o que a gente chama de nabla 2 de f, que a gente chama de Laplaciano. E que em coordenadas cartesianas é fácil perceber que é dado por essa expressão. Por quê? A divergência de um campo vetorial não era pegar derrom x da componente x do campo, mais derrom y da componente y do campo e assim por diante? Quem é a componente x do campo grade f? É derrom f, derrom x. Tomar derrom x de derrom f, derrom x nos dá derrom 2f, derrom x2. Analogamente para y e para z. Então, o Laplaciano de f, em coordenadas cartesianas, é dado por derivada segunda parcial de f em relação a x, mais derivada segunda parcial de f em relação a y, mais a derivada parcial segunda em relação a z do f. Tudo isso somado. Bom, o que eu quero mostrar aqui é que nabla 2 de 1 sobre R é menos 4π vezes a delta. Ora, eu vou fazer uma solução que não é muito rigorosa, porque não é baseada numa sequência de deltas. Isso eu vou deixar para um exercício da lista. Mas essa é a maneira que a maioria dos livros de graduação de eletromagnetismo gostam de fazer, tá certo? Então eu vou fazer aqui para a gente pelo menos já ter esse resultado na cabeça. Mas saibam que esse resultado pode ser demonstrado de uma maneira mais rigorosa. Para demonstrar isso, tudo que eu preciso fazer é, primeiro, mostrar que isso é zero quando R é diferente de zero. Que isso é uma das propriedades para ser uma função delta. Mas não basta essa. Além disso, eu tenho que mostrar que a integral disso em todo o espaço dá um valor constante. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira parte, mostrar que isso aqui é zero para R diferente de zero. Ora, a gente pode abrir a contracapa de qualquer livro de eletromagnetismo, Jackson, Griffiths, e buscar lá a expressão do Laplaciano em coordenadas esféricas. E aí, quando a gente pega essa expressão do Laplaciano, lembrando que aqui eu estou atuando numa função que só depende de R, os termos que têm as derivadas em θ e em φ se anulam. Então, nem preciso desses caras. E aí vocês vão ver que o Laplaciano de uma função só de R pode ser escrito dessa forma. Isso está tabelado nos livros. Legal. Então, vamos calcular. Ora, ddr de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2. Vezes R2, cancela, fica uma constante. Quando eu aplicar novamente a derivada, dá zero. Então, imediatamente, para R diferente de zero, porque essa expressão só vale para R diferente de zero, o nabla 2 de 1 sobre R deu zero. Então, já fizemos metade da demonstração. Agora, tudo que a gente precisa mostrar é que a integral desse camarada em todo o espaço dá uma constante. Na verdade, essa constante tem que ser menos 4π, porque está aqui em cima dizendo que é isso que a gente quer demonstrar. Então, eu preciso calcular isso em todo o espaço. Na verdade, eu nem preciso calcular isso em todo o espaço, porque nabla 2 de 1 sobre R é zero, exceto lá na origem. Então, eu posso imaginar que eu estou calculando isso que está aqui numa esferinha pequenininha de raio R, R maiúsculo. Tá?
e vamos ver quanto que dá. Bom, lembrando que nabla 2 de f é dívido grade, então eu tenho aqui, ó, a integral do Laplaciano de 1 sobre r é a integral de dívido gradiente de 1 sobre r. Agora, integral da divergência de um campo vetorial, o campo vetorial aqui é o gradiente de 1 sobre r. A integral da divergência de um campo vetorial, pelo teorema de Gauss, é o fluxo desse campo vetorial através da borda daquela região. Eu estou integrando numa esferinha de raio R maiúsculo. A borda dessa região é uma superfície esférica dada por R igual a R. Então, aqui eu usei o teorema de Gauss. Agora, quem é grade de 1 sobre R? Como isso aqui é uma função só de R, esse gradiente pode ser calculado como R chapéu DDR. Ora, DDR de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2 com R chapéu aqui na frente. Escalar N chapéu dA. Mas como essa superfície é uma superfície esférica, porque é a borda daquela esferinha, então esse N chapéu é o próprio R chapéu. R chapéu escalar R chapéu dá 1. E esse Rzinho que está aqui, ele pode pular para fora porque eu estou fazendo a integral numa superfície esférica, onde o Rzinho é constante igual a R2. Por isso que ele aparece aqui fora como R2. Isso aqui deu 1 e ficou a integral da área da superfície esférica de raio Rzão, que é 4πr2. O R2 cancela e deu menos 4π. Então, olha só que bacana. Resumindo, a gente mostrou que nabla 2 de 1 sobre R é zero se R é diferente de zero. Mas quando a gente integra o nabla 2 de 1 sobre R, dá menos 4π. Ora, então, nabla 2 de 1 sobre R é menos 4π vezes a delta de R, que era o que a gente queria demonstrar. Fica mais ou menos evidente também que se eu troco R por R menos R', porque aqui essa delta ela está com a singularidade na origem, mas eu poderia ter a singularidade em outro ponto, num ponto R'. Então é só trocar R por R menos R'. E esse Rzinho daqui, ele era módulo do cara que está dentro da delta. Então se eu troco o R por R menos R', esse Rzinho que está aqui dentro, ele muda para módulo de R menos R'. Então nós acabamos de concluir que nabla 2 de 1 sobre módulo de R menos R' é igual a menos 4π delta de R menos R'. E esse resultado é um resultado muito importante, porque a gente vai usar demais. Na próxima aula mesmo, a gente já vai usar esse resultado e vocês vão ver que ao longo do curso a gente vai usar muitas vezes. Bom, a próxima aula vai ser sobre o teorema de Helmholtz, que é um teorema muito interessante, mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado pela atenção e boa noite.